Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores, tudo bem? A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. 3 dedos de prosas, jornalismo com ética, imparcialidade, responsabilidade. Apoie nossas lives e saiba o que acontece no noticiário geral através de análises e também nossos comentários exclusivos. Comentem, compartilhem, curtam, dê o ok de positivo se gostarem. Façam parte do melhor do jornalismo de internet. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. O Brasil tem excesso de bacharéis em direito. Em um estudo inédito, baseado em levantamento da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e da International Bar Association, IBA, o Brasil possui a maior proporção de advogados por habitante no mundo. Um advogado para cada 164 pessoas. A lista comparativa inclui Estados Unidos, 1 para cada 253, Argentina, 1 para cada 365, Reino Unido, 1 para cada 471, Portugal 1 para cada 625 e Índia 1 para cada 700. Além disso, o Brasil, forma mais de 120 mil novos advogados por ano, o que acentua um certo espírito de litigância que atravanca o sistema judiciário. Observa-se que há um conflito judicial para cada 2 brasileiros, o que aponta para um uso excessivo do judiciário como instância de resolução de problemas cotidianos. É um sistema de advocacia totalmente diferente do modelo jurídico japonês e do contraponto ao brasileiro. Com 123 milhões de habitantes, o Japão possui apenas 17.500 advogados. E o Japão abre apenas, não para a formação de novos advogados, e sim para novas vagas por ano para questões judiciais, número que reflete uma política institucional de incentivo à mediação e ao acordo baseado em um espírito associativista enraizado na cultura japonesa. Essa opinião contribuiu diretamente para o chamado milagre japonês do pós-guerra. Isto pode significar que existe uma pseudo-tradição cultural brasileira que valoriza a esperteza em detrimento do mérito. Como exemplo, cito, o personagem Pedro Malas Artes, de Macunaíma. Quem assistiu a esse filme, estrelado pelo ator Grande Otelo, vai entender que a popularização da advocacia se associa a uma mentalidade voltada para a vantagem pessoal, o que reforça o protagonismo excessivo do judiciário em temas que deveriam ser resolvidos por outras vias institucionais. E, além disso, também existe neste contraponto o ativismo judicial, que contribui para a impunidade de corruptos, a exemplo do desmonte da Operação Lava Jato e a anulação de sentenças que somaram mais de 2.000 anos de prisão. Muitos se beneficiaram de decisões judiciais que fragilizam o combate à corrupção no Brasil. Depois voltaremos à pauta da advocacia brasileira, tratando da inteligência artificial e da reestruturação urgente do judiciário. Vamos agora à prosa de número 2, uma decisão tomada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e que pode colaborar para complicar no futuro a vida dos profissionais médicos que se lançam candidatos para eleições de gestores públicos, prefeitos. Os conselheiros do TCM acataram denúncia contra o prefeito de Sebastião Laranjeiras, o Pedro Antônio Pereira Malheiros,
do PSB, o Dr. Pedro, em razão da incompatibilidade de horários entre a sua atuação como médico e o exercício de seu mandato político, o de prefeito. Segundo informou o tribunal, o conselheiro Plínio Carneiro Filho, relator do processo, aplicou advertências e determinou que o prefeito se abstivesse de exercer atividades laborativas privadas que comprometessem suas atribuições legais de chefe do Executivo Municipal, a fim de evitar sanções mais graves. Segundo a denúncia, o prefeito de Sebastião Laranjeiras, Dr. Pedro, aparece como médico mastologista nas cidades de Guanambi e de Brumado, às quartas, quintas e sextas, inclusive realizando cirurgias. Para o TCM, a atuação do prefeito como médico por 3 dias úteis na semana representa o comprometimento das atribuições do cargo de chefe do Poder Executivo, especialmente pela carga horária nas sextas, das 9 às 17 horas. Considerou desta forma irrazoável a carga horária dispensada pelo gestor para atividades remuneradas durante as sextas-feiras, com risco de comprometimento das atribuições no cargo de prefeito. Cabe recurso da decisão, mas eu particularmente não acho e não vejo que seria uma decisão de competência do Tribunal de Contas de Municípios, e sim de um órgão do próprio Judiciário, como o Ministério Público, por exemplo. Em muitas cidades, profissionais médicos são candidatos e eleitos. Sim, um médico pode ser prefeito. No entanto, a lei exige que o prefeito se dedique exclusivamente ao seu trabalho de mandato, à sua função, ao cargo, o que, em alguns casos, pode significar a impossibilidade de exercer a medicina concomitantemente, especialmente se essa atuação envolver cargos públicos ou contratos com a administração pública. Assim como o vice-prefeito, médico, ele pode exercer serviços de sua atividade profissional, mas não pode ter remuneração de salário, a não ser o de vice-prefeito, ou seja, se ocupar o cargo de secretário de saúde, por exemplo, ele não poderá receber salário pelo exercício da função de secretário de sua pasta, só o de vice-prefeito. Mas no caso da decisão do TCM, ainda assim, não caberia qualquer processo judicial e sim administrativo de causa pública. Não é verdade? Vamos à prosa de número 3, a última de hoje. A Acelen, empresa que administra a tão criticada refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Bahia, anunciou quinta-feira, dia 5, uma redução de 2,4% no preço da gasolina vendida para as distribuidoras de combustíveis na Bahia. Com a redução, o litro de combustível caiu de 2,87 centavos para 2,80. Apesar da queda, o valor ainda não foi repassado ao consumidor final e nem vai ser. É sempre assim, a gasolina aumenta nas refinarias, os postos dobram o reajuste. Quando o preço é reduzido nas refinarias, os postos de combustíveis continuam cobrando mais, sem qualquer queda no preço por litro. Aí o consumidor pensa que a redução esta agora vai ser boa, porém o aumento do diesel também agora ocorreu. Enquanto a gasolina baixou, o diesel aumenta. Será que é para compensar uma coisa pela outra? O litro do diesel comum subiu, quinta-feira, 5, de 3%, passando de R$ 3,20 para R$ 3,29. Já o diesel S500 teve o preço reajustado de 3,10
R$ 3,10 para R$ 3,19. Em nota, a Acelen explicou que os preços praticados pela refinaria seriam critérios de mercado, considerando fatores como o custo do petróleo adquirido a preços internacionais, o barril, variação do dólar e despesas com frete. A empresa também ressaltou que adota uma política de preços transparente, com base em critérios técnicos e homologados às práticas internacionais do setor. Se gostaram da live, dê o like de positivo, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam. Acesse o sininho para novas lives. Um abraço.